Sabe quando você começa um jogo achando que vai ser uma história narrativa chata, cheia de escolha, de enredo assim, tomada de cutscene, e aí, meu amigo, você vai lá e descobre que o jogo te faz chorar como uma criancinha de 4 anos que acabou de levar uma chamada de atenção dos pais? Foi isso que aconteceu comigo com Life is Strange. Então, antes de qualquer coisa, vale entender que o que esse jogo realmente é. Life is Strange é um jogo de aventura episódico em 5 partes, desenvolvido pela Dontnod e publicado pela Square Enix. Mas não é só mais um jogo de escolha. A proposta dele sempre foi clara: revolucionar jogos baseados em narrativa, escolhas e consequências. E ele faz isso contando uma história de amadurecimento, daquelas bem nostálgicas, bem coisa de malhação mesmo, sabe? Mas que mistura passado e presente o tempo todo. Então, antes de a gente falar sobre a minha experiência, já pega algo para comer, bem gostoso, lá ele. Vai lá, se acomoda, fica bem confortável, como diria o nosso querido tio Zangado, e bora acompanhar a minha experiência, lembrando que é sem spoilers, assim como todo vídeo de minha experiência, e bora pra gente falar sobre Life is Strange. Fala galera, vocês estão no canal Os Oges, e antes de continuar eu queria agradecer a vocês a interação, os comentários. Cara, vocês têm noção que basicamente a gente tá com 23 inscritos e já passaram mais de 600 views em 3 vídeos, cara. Isso é muito top. Eu só queria agradecer a vocês, porque aqui atrás desse microfone e desse editor de vídeo, vamos colocar dessa forma, tem um cara que joga videogame. Então, eu tô ali jogando. Obviamente eu não gravo gameplays, então eu só queria trazer um pouquinho da minha experiência, como se fosse um podcast ou os meus relatos, tanto para deixar salvo como foi a minha experiência com esse jogo, e tanto também para você que nunca jogou tal jogo, escutar esse tipo de conteúdo e ver que o jogo é muito bom, ou às vezes o jogo é muito ruim, e ver uma análise profunda, sem spoilers e totalmente pessoal. Então, bora lá! A história acompanha a Maxine Caulfield, para os íntimos, Max, uma estudante de fotografia tímida que descobre que pode voltar no tempo, e é aí que tudo muda. O jogo começa de um jeito estranho, né? Vamos colocar assim, porque eu tô tentando ao máximo abordar sem spoilers, mas tempestade, uma coisa, e aí você depara com a Max olhando um tornado gigante, cabuloso, indo até o centro de Arcadia Bay. O farol, né? O farol ele cai em cima da Max, e aí a gente é teletransportado. E aí você tá no meio da sala de aula com o Jefferson. E cara, como é estranho a primeira vez que você joga, porque parece ser engraçado, parece ser uma coisa assim meio louca, parece ser um jogo chato. Só que quando você vai jogando, você vai entendendo, você vai descobrindo qual é a premissa do jogo. Putz, assim, é muito legal. Quando você tá de volta pra cidade, que é uma pitoresca cidade litorânea do Oregon, ela reencontra uma antiga amizade e acaba se envolvendo em algo muito maior do que parecia no começo. Sem entrar em spoilers, galera, mas existe um mistério que gira em torno de acontecimentos estranhos e um desaparecimento que vai puxando a narrativa para um lado cada vez mais sombrio, tá? Mas o ponto principal é que nunca é só o que tá acontecendo, e sim como você reage a isso. Tipo, o jogo ele te dá escolhas. E não são escolhas vazias, tipo assim, você quer colocar ketchup ou mostarda no seu lanche? Não. Você responde algo de um jeito, toma uma atitude, e aí decide interferir ou não naquilo. E aquilo tem um impacto. E o jogo te lembra disso. Então é muito mais do que isso, ele faz você sentir o peso das suas decisões. E de verdade, qualquer decisão. Então, porque Max pode voltar no tempo. Mas isso não significa que tudo fica fácil. Na verdade, complica ainda mais. Então cada decisão carrega um peso, porque você sabe que mexer no tempo tem consequências. A gente sabe disso com diversos
itens da cultura pop, como maravilhoso e meu favorito, De Volta para o Futuro. Até mesmo, recentemente nós tivemos a série dos Vingadores Ultimato. Avengers! Mas, caras, enquanto tudo isso acontece, o jogo ele constrói personagens extremamente humanos. Eles lidam com problemas reais como família, escola, insegurança, amizade, drama cotidiano que parece simples, mas não é. Então isso deixa tudo mais próximo da realidade. Porque você não tá só jogando, você tá vivendo aquela experiência. Então uma coisa que eu recomendo pra vocês que vão jogar Life is Strange hoje, zere todos os diálogos que vocês puderem, principalmente se você vai platinar. Porque esse jogo ele tem uma coisa que é muito estranha. Eu vou dar um exemplo, tá? Caras, tem uma coisa que você consegue salvar uma menina. Tipo assim, toda hora que você vai esbarrar com essa menina, você consegue salvá-la de acontecer alguma coisa com ela. Por exemplo, quando você tá na frente na cafeteria da mãe da Chloe. Caras, ela tá ali bem na frente da calçada. Você aperta o botão, você tira ela, você recua ela, o carro passa na poça d'água e joga água ali no vazio, não nela. E aí toda vez que você faz isso, ela agradece você. Por exemplo, a Victoria, que é a valentona da faculdade, ela... Cara, se você é legal com ela, no final você consegue até, tipo, meio que uma amizade com ela. E é muito legal isso. É muito da hora, porque é um elemento muito diferente. E que você não sabe o que você faz, o que você descobre, se isso é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, que vai influenciar. Me cativou, e eu acho que cativou todo mundo que jogou Life is Strange, é a trilha sonora. Sério, é uma das melhores trilhas que eu já vi em um jogo. Com músicas indie licenciadas, como To All of You e Obstacles da Sid Meier's, que não só acompanham as cenas, mas dão significados para elas. Igual a Spanish Sahara, que é no final, dependendo do final, sim, você tem 2 finais e os 2 são pesados. Só colocam, tá? Spanish Sahara, letra, para não aparecer clipe ou aparecer spoiler para você, mas é bizarro. É bizarro, é uma trilha sonora impactante, é uma trilha sonora muito bonita. Jogo assim que teve uma trilha sonora muito bacana, Spider-Man Miles Morales, que teve ali a música do Jaden Smith, teve muitas músicas mais pro rap, mais pro hip hop, para representar o personagem. Então, eu acho que a trilha sonora ele impacta o personagem, impacta o momento, e impacta também o que a gente está vendo, seja jogo, série ou filme. O entretenimento ele precisa ter um fundo, óbvio. Se a gente pegar, por exemplo, o final de Velozes e Furiosos, o primeiro, a gente vai ter aquela sensação da adrenalina, aquela sensação do medo, só com o ronco dos carros, do Dodge Charger do Dominic Toretto, interpretado pelo Vin Diesel, e pelo Supra, também pelo Paul Walker. Então aquela cena ela foi estrategicamente pensada para não ter trilha sonora, e sim só o ronco do carro, só o barulho dos carros, para impactar você, certo? Então tem momentos que se você tirasse a música, simplesmente não seriam os mesmos. Life is Strange. Então isso mostra o cuidado. Os visuais pintados à mão dão uma identidade única. Então tudo parece meio artístico,
é quase como se você estivesse dentro de uma lembrança, cara, que combina perfeitamente com a proposta do jogo de mexer com o tempo, sabe? Memória e emoções. E principalmente porque o tema do jogo é através de fotografia. Então, essa coisa mais, entre aspas, cartoon, deixa o jogo totalmente mais equilibrado, mais real. E outra, vamos falar a verdade, se você joga Life is Strange, você não tá jogando pelo gráfico. Até porque Life is Strange é um jogo narrativo. Você tem que prestar atenção. E mesmo assim, sendo bem sincero, o jogo é lindo. Mesmo sendo cartunesco, mesmo sendo pintado à mão, o jogo é lindo. Agora, falando de algo que muita gente gosta, é a platina. A platina Life is Strange tem uma das platinas mais acessíveis que existem. Mas calma, não significa que ela é vazia, que ela é fácil, que ela é de boa. Não. O jogo ele conta com 5 episódios. E cada episódio você tem que tirar uma foto opcional. Então assim, para você tirar a foto opcional, você precisa de fato explorar tudo. Então não vai achando que o jogo é uma platina de 5 minutos, de 6, de 2 horas. Não. O jogo ele faz você explorar. Então tem que tirar todas as fotos opcionais, revisitar cenas, observar detalhes que muita gente deixaria passar na primeira jogada. Só prestar atenção nos diálogos. Tem muitas ações que para você conseguir tirar foto, você precisa acertar no diálogo. Então, claro, você ali com guia fica mais fácil. Mas eu vou dar um grande exemplo para vocês. Quando você tá ali no pátio, a Victoria, ela toma aquele banho de tinta. Quando você tá ali no pátio, que a rapaziada tá jogando ali aquele futebol americano, né? Tipo, tá jogando a bola de um lado pro outro. Tem uma cena ali que você tem que ir até o banco. E aí você tem que fazer uma certa ação pro esquilo aparecer para você conseguir tirar a foto dele, que é essa foto opcional. Ou, por exemplo, quando você vai na frente da cafeteria da Joyce, tem um caminhoneiro ali. E aí você precisa acertar o diálogo para conseguir tirar foto do caminhão. Então, assim, é isso que eu tô falando para vocês. De fato, precisa prestar atenção, precisa tomar muito cuidado para passar nessa primeira jogada. Dá pra zerar na primeira run? Dá. Mas tome muito cuidado com isso. Então, no fim, Life is Strange pra mim, ele não foi um jogo só sobre poderes. Assim, nem sobre voltar no tempo. É sobre escolhas, sobre consequências, sobre o impacto que pequenas decisões podem ter. E principalmente sobre aquilo que a gente faria se tivesse a chance de voltar pra trás. O plot twist do final desse jogo, ele é uma coisa tão absurda, mas tão... Assim, ele te surpreende de uma maneira que você nunca imaginaria. Nunca imaginaria. A história, o final, a crueldade do vilão, a crueldade dos personagens, assim, externos. Personagens que você achava que era escroto. Tipo, ele só é usado. Personagens que você achava que tipo, eram inocentes, que, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Meu, passam muito mais perrengues do que você imagina. Então, eu só posso chegar até aqui, na parte sem spoilers. Será que a gente realmente faria diferente? Igual a Max pôde fazer nas suas escolhas? E é por isso que, para mim, Life is Strange não foi só um jogo. Foi uma experiência absurda. No entanto, que eu zerei 2 vezes pelo PC, fazendo os 2 finais. E zerei pelo PlayStation 5, na versão de PlayStation 4. Inclusive, eu tenho a mídia física, que é bastante difícil de achar. Zerando e platinando pelo PlayStation 4. Então, fala aí pra mim, qual seria a sua experiência, qual seria a sua análise sobre Life is Strange? Você gostou, você não gostou, achou um jogo chato, achou um jogo legal, achou que foi o melhor jogo que já jogou de narrativa? Porque pra mim sim, de narrativa é o melhor jogo, disparado, até mais do que o próprio Until Dawn.
Mas assim, por enquanto, Life is Strange tá ali no meu top 1 de jogos narrativos. Mas diz pra mim, qual foi a sua experiência, qual foi a sua opinião, qual foi a sua experiência com Life is Strange. Muito obrigado mais uma vez, se você chegou até aqui. Tamo junto. Até mais.